Yachad, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh, kulam kedusha. Opa, boa noite. Boa noite, Davi. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá então. Fica à vontade, William. Então, só... Beleza, certinho. Então, queria agradecer a vocês, mais um domingo. A gente está separando para estudar um pouquinho sobre o Criador, aprofundando mais um pouquinho sobre o Tânia, tá? E hoje a gente vai, então, começar o capítulo 2, tá? Na semana passada a gente terminou o capítulo 1, tá bom? E hoje a gente vai então terminar o capítulo 2. Ele é um capítulo um pouco mais curto, tá? Mas eu não iria ter como a gente finalizar o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, nesse domingo eu vou deixar então com a gente somente o capítulo 2, tá bom? E vamos lá. Se a gente for lembrar no capítulo anterior, a gente viu que o Alter Rebbe explicou no capítulo 1 que existem algumas categorias de pessoas. Então a gente viu que existe o Tzadik, a gente viu que existe o Beinonim, níveis de Tzadik, temos o Beinonim e tem níveis de Irachá também, que seria o perverso, tá? Então a gente tem o justo, o intermediário e a gente tem aí também o perverso, tá? Cada um de acordo com o seu nível. Isso a gente viu no capítulo 1. No capítulo 2, o que ele vai abordar o capítulo 2? O capítulo 2 ele vai abordar, então, o porquê de existir almas diferentes, tá? Por que existem almas com níveis diferentes? Porque tem algumas almas que conseguem obter o nível de Tzadik, outras chegam a esse mundo de uma forma mais elevada, outras chegam a esse mundo de um nível espiritual mais baixo. E aí, então, nesse capítulo, então, o Alter Rebbe vai explicar pra gente por que existem várias almas, então, com níveis diferentes, pra gente poder entender melhor por que existe Tzadik, Benonim e Irachá, tá? E suas subdivisões. E, então, iniciando o capítulo 2, o Alter Rebbe começa, então, com as palavras da Torá, de Gênesis, e fala o seguinte: e ele soprou em suas narinas uma alma de vida, tá? O Zohar fala que aquele que sopra, ele sopra do seu interior, ok? Ou seja, o Alter Rebbe então começa explicando aqui pra gente que o ser humano ele foi soprado, tá? Então, na verdade a Torá, né, fala que nós fomos soprados pelo Criador. O Criador não tem boca, tá? Isso é uma forma alegórica de se falar. O Criador não é uma pessoa que tem boca para poder soprar. É só uma forma de você poder representar isso. Isso é algo muito elevado de como ele conseguiu criar a vida a partir do nada, né? Nos criar a partir disso. Mas o que isso está querendo dizer? O que esse trecho está querendo dizer que o Zohar, né, consegue elucidar melhor para a gente? Que aquele que sopra do seu interior, ou seja, quando o Criador ele nos fez os seres humanos, e quando ele soprou, isso quer dizer que veio de dentro, é algo de dentro do Criador. Nós não somos como as outras criações. As outras criações, como a gente vai ver lá na Torá, tudo foi feito através dos 10 ditos, ok? Hashem falou, e foi lá, e nasceu as plantas, né? Fez a terra, fez o firmamento, isso, aquilo. Ou seja, todas as coisas foram faladas. O ser humano é o único que foi soprado, ok? Então, qual é a nossa diferença? Qual a diferença do ser humano para as outras coisas? O ser humano ele tem uma intimidade maior com o Criador. Não é à toa que a gente tem um discernimento que nenhum outro animal tem, que uma planta não tem, que uma rocha não tem. Por quê? Porque a gente tem uma ligação com o Criador. Nós somos ligados com Ele, ok? Nós temos essa ligação porque nós viemos de dentro do Criador.
Então, como a gente veio de dentro, do íntimo, a gente tem uma intimidade maior com o Criador, por isso que na Torá é descrito que a gente foi um sopro, ok? E daí o Alter Rebbe então continua explicando, né? Como eu já falei, né? Então as outras criações foram feitas através da fala, e como a gente sabe a fala, a gente pode ficar falando, eu posso ficar falando aqui, o shiur, a aula inteira, mas soprar, eu consigo soprar só durante alguns segundos, ok? Por quê? Porque soprar, eu gasto mais energia, eu preciso puxar o ar de dentro para poder soprar. Então, mesma coisa o ser humano, tá? Então nós somos diferenciados aí se a gente se comparar com os outros aspectos da criação, tá? E daí o Alter Rebbe fala o seguinte: então todos os seres humanos, todos os seres humanos, eles saíram do pensamento de Deus. A gente vai ver o que isso quer dizer mais pra frente, tá? Mas o Alter Rebbe começa falando então que todos os seres humanos saíram do pensamento de Deus. Já os anjos, por mais que nós saibamos que tem anjos elevadíssimos e tal, de mundos superiores, os anjos foram criados a partir da fala do Criador, tá? Nós não, nós temos uma intimidade maior. E de onde vem que nós... mas sim. E quando o Tânia fala que são todos os seres humanos, são todos os seres humanos, tá? Isso judeu, pode ser Bnei Noah, pode não ser Bnei Noah também. Todos os seres humanos, eles vêm da mesma origem, que é o pensamento divino, tá? Bom, e daí o Alter Rebbe continua. Então, o Alter Rebbe fala que Hashem, né, o Criador, ele é o conhecimento, o conhecedor e o conhecido. E ele e sua sabedoria são uma coisa só, tá? Aí vamos abrir um parênteses para entender essa frase. Essa frase é uma frase do Maimônides, tá? Então Maimônides, ele fala que Hashem, ele é o conhecimento, o conhecedor e o conhecido, tá? O conhecimento seria o intelecto, tá? Tenho conhecimento de química, eu tenho um intelecto sobre o conhecimento, sobre teoria. Então conhecimento é o intelecto, é a compreensão, tá? O conhecido é o sujeito que você tem conhecimento. Então eu, por exemplo, sou professor de química. Então eu tenho a teoria da química e eu tenho o meu conhecido. Se eu tiver que fazer uma reação química, se eu tiver que fazer algo, qualquer coisa que está relacionada ali à química, eu vou saber fazer. Porque aquele objeto ali eu entendo. E o conhecedor é justamente a pessoa. Então, o Criador, ele ao mesmo tempo, ele é o conhecimento, ele é o conhecedor e ele é o conhecido. Okay? Então, como o Criador é infinito, ele é todas as coisas, ele consegue ser todos esses três. Tá? Ao mesmo tempo que ele é o conhecedor, ele é o conhecimento e também é o conhecido, tá? Como Hashem tudo, tá? E Maimônides fala justamente isso para mostrar o quão Hashem é grande. E por que ele, de onde o Maimônides tira isso? O Tânia explica. Justamente do Tanar, quando a gente lê lá em Jeremias que fala: "Pois os meus pensamentos não são teus pensamentos", ok? Ou seja, o conhecimento divino, o conhecimento divino do Criador não é igual ao conhecimento do ser humano, tá? Então a gente tem uma diferença muito grande aí do conhecimento divino e do conhecimento humano, ok? Bom, não é à toa que o ser humano, nós temos tudo separado, né? A gente tem um conhecimento, a gente tem um conhecido, e você tem o conhecimento, o conhecedor e o conhecido. Para nós, são três coisas distintas, tá? Para o Criador, tudo é uma coisa só. Tudo é o Criador, ok? Bom, e aí o Tânia abre uma nota, né, para poder explicar isso também, que pode surgir uma dúvida, né? A gente pode pensar o seguinte: poxa, o Tânia então está afirmando que o Criador é o conhecimento, o conhecedor e o conhecido. Mas se a gente fala que o Criador é o conhecedor, o conhecimento e o conhecido, a gente não estaria limitando o Criador?
isso é restringir ao Criador, ok? Quando você fala que o Criador é uma coisa, você limita o Criador àquela coisa que você está afirmando, tá? E com isso teve um debate muito grande, tá? Entre o Maimônides e o Narmânides, tá? Sobre esse assunto. Porque para o Maimônides, o Hashem era o conhecedor, o conhecimento conhecido, e para o Narmânides não. Por quê? Para o Narmânides, Hashem é infinito, Hashem está acima de qualquer coisa. Não tem como você definir o Criador, ok? Não tem como você definir, falar que o Criador, o conhecedor, o conhecimento e o conhecido, ele é isso e muito mais, ok? E ele é isso e tudo que existe, tá? E daí, durante essa época, teve um debate, então, que foi justamente isso, se o Maimônides estava certo, se o Narmânides estava certo. Tinha gente que concordava com o Maimônides, tinha gente que concordava com o Narmânides, mas aí a solução do problema veio justamente nos livros do Arizal, tá? Que é um grande cabalista, e o Moshe Cordoveiro, que é o mestre do Arizal. Então, o Arizal e o Moshe Cordoveiro conseguiram, então, trazer então a resolução para essa questão, que era um debate que se tinha aberto até então, né? Então, o que eles concluíram? Porque, ó, pelo que a gente está falando aqui, dá a entender que um está certo, o outro está errado, ok? Só que ambos os sábios, tanto o Arizal quanto o Moshe Cordoveiro, falam que não. Tanto o Narmânides quanto o Maimônides, eles estão cobertos de razão. Mas espera aí, como que os dois estão cobertos de razão? Que estranho, viu? A gente chegou até a falar isso no início do Tânia. O Tânia vai pegar muitas opiniões de sábios que parecem ser divergentes e, na verdade, ambas estão certas, como essa, tá? E qual a explicação, então? Por que ambos estão certos? Tanto o Arizal quanto o Moshe Cordoveiro, o que eles explicaram? Quando você pega todo o aspecto da criação, tá? O que seria todo o aspecto da criação? Todos os mundos. Nessa aula a gente vai falar sobre os mundos um pouco mais à frente, tá? Já encaminhando para o final da aula. Mas só para adiantar, então existem alguns mundos. O mundo de Atzilut, okay? O mundo de Beriá, o mundo de Yetzirah e o mundo de Asiá. Então, desde o mundo de Atzilut, que é o mais alto, até o mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo, a gente tem toda a criação, tá? E tudo que a gente consegue compreender sobre a criação. Então, tudo que a gente compreende sobre a criação é de Atzilut para baixo, ok? E Atzilut ainda assim é algo extremamente profundo e elevado, tá? Mas do que a gente tem conhecimento é de Atzilut para baixo. Então, tudo de Atzilut para baixo, Hashem é o conhecedor, o conhecimento e o conhecido, tá? Porém, quando a gente já escapa dessa esfera da criação e dos níveis e dos mundos que a gente tem contato, que a gente tem conhecimento, que Hashem é infinito. Se falar que Hashem se encontra em Atzilut, só em Atzilut, você está errando, porque Hashem é infinito, Hashem se encontra em todos os lugares, ele está acima de Atzilut, ok? Então, quando você observa sobre a ótica de Maimônides, é quando você fala da criação. Então, realmente, quando você analisa todos os mundos da criação, Hashem é o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. Porém, quando você escapa já dos mundos que Hashem criou, e você parte para o Ein Sof, que é o sem fim, aí isso não faz sentido nenhum, porque não existe nenhuma definição ou nenhuma explicação que vai chegar no Criador, porque ali já é um nível que transcende tudo que existe, que transcende toda a criação. Então, fechando a nota, né, de explicação, o Alter Rebbe então explica aí que o Arizal e o Rav Moshe Cordoveiro então resolveram essa questão, tá? Então, só para a gente entender. Então, a gente já viu então que nós somos especiais, nós viemos do pensamento divino, e o pensamento divino não é igual ao pensamento humano, tá? Até agora é justamente o que a gente está vendo aí. Bom, e daí o Alter Rebbe continua. Ah, sim. E só para finalizar essa nota, o Alter Rebbe também fala para o Criador, para Hashem, Atzilut ou Asiá são as mesmas coisas, tá?
Porque ambos, comparados com eles, são mínimos. São zero. É que nem você pega o infinito, compara 1 trilhão com o infinito. É aproximadamente zero. É zero. Quando você pega 1 trilhão e compara com o infinito, é zero. Quando você pega 1 e compara com o infinito, também é zero. Porque o infinito é infinito. Okay? Então, mesma coisa. Para Hashem, tanto o Atzilut quanto o mundo físico de Asiá, para eles, são coisas nulas. São coisas nulas. Não tem comparação com o Criador. Ok? Só para a gente também se ligar, então, no intelecto divino, para a gente ver a disparidade que existe. Bom, e daí o Alter Rebbe continua. Bom, fica uma pergunta aberta desde o capítulo passado. Se nós viemos da mesma fonte, o que a gente viu já no início do capítulo? Bom, a gente veio do sopro divino. Okay? A gente veio do sopro divino. Se a gente veio do sopro divino, do mesmo ponto em comum, por que então existem níveis de alma diferentes? Okay? Para quem não conhece, então, conhecendo agora, então existem níveis de alma, tá? Assim como existem mundos, existem níveis de alma, ok? E o Alter Rebbe fala, então por que existem esses níveis de almas diferentes? Que seriam, no caso, né, a gente tem os níveis aí relacionado a Biriá, a gente tem Neshama, relacionado a Yetzirah, a gente tem o nível espiritual de Ruah, e comparado e relacionado com o mundo de Asiá, então a gente tem o nível de Nefesh, tá? Então, fica justamente a dúvida, né? Então, por que existem esses níveis de alma? Por que existem almas que acessam determinados mundos e não conseguem acessar outros? Se todos nós viemos da mesma fonte, que é o sopro divino do Criador, que vem justamente da sua inteligência divina. Ok? Por quê? E daí o Alter Rebbe vai explicar pra gente. Então ele vai explicar tudo. E o Alter Rebbe começa da seguinte forma. E aqui está o ponto-chave do capítulo 2 do Tânia. Tá? Esse ponto-chave que é extremamente importante, que a gente vai conversar e falar sobre ele, destrinchar ele ao longo de todo o Sefer Beinonim, tá? E o Alter Rebbe fala o seguinte, então vamos entender, primeiro, por que a gente vem da inteligência divina, por que a gente vem do sopro divino, por que a gente vem dessa fonte, ok? Bom, primeiro, o Alter Rebbe fala o seguinte, então nós viemos da inteligência divina, nós viemos do pensamento divino, ok? Ou, se a gente for comparar, tá? Como o Alter Rebbe fala, vamos imaginar aqui que nós somos os filhos que viemos do cérebro dos nossos pais, ok? E daí fica uma dúvida, como assim? Eu vim do cérebro do meu pai? Peraí, mas... E daí, o Alter Rebbe vai explicar pra gente. Então ele fala o seguinte, todo filho, ok? Todo filho, ele é derivado primeiramente do cérebro do pai, tá? Por que todo filho é derivado do pensamento do cérebro do pai? Primeiro, todos nós sabemos, né, para nascer uma criança é necessário ter uma relação sexual, e essa relação sexual ela parte do cérebro, parte de um desejo, ok? Então, o Alter Rebbe explica, então a partir todo filho, então no caso, ele vem do pensamento, a origem dele é do pensamento divino, ele veio do pensamento, da vontade, daquela vontade, e a partir dessa vontade, então, todo filho é derivado da gota de sêmen do pai, que veio do seu cérebro, ok? Junto com o útero da sua mãe. E daí pode ficar uma dúvida, poxa, como assim a gente é derivado como assim a gente é derivado do cérebro do meu pai? Como eu já mesmo falei. Então, para acontecer a ereção, precisa primeiro ter o desejo, precisa ter um pensamento. Okay? Então, depois desse pensamento, e aí você vai ter o sêmen, você vai ter o ovócito aí da mãe no seu útero, ok? E depois de 9 meses você tem um filho.
E daí o Alter Heber fala o seguinte: ok, beleza. Até aí a gente já sabe. Mas aí o Alter Heber entra com a outra pergunta, tá? Camila, aí você guarda só a sua opa, ele está entrando, só sua dúvida, que no finalzinho da aula a gente vai procurar sanar ela, tá bom? Se não for sanado no meio da aula, ok? Bom, deixa eu e pedir só para você mutar também o microfone, só para não causar um ruído aqui e não atrapalhar também. Obrigado na gravação. Bom, e daí o Alter Heber fala: ok, tá, é assim que é gerado um filho. Mas todo filho ele é uniforme, ele é totalmente uniforme. Todos nós somos uniformes, a gente é de um jeito só, a gente é feito de um material só? Não. Então nossos órgãos, os nossos membros, braços, pernas, todos eles são distintos uns dos outros, ok? Então, por exemplo, até mesmo a unha, como o próprio Tânia fala, que é algo simples que a gente tem no nosso corpo, a unha, ela veio então qual foi a fonte? A fonte foi a mente do Pai, foi o pensamento divino, foi o pensamento do Pai que gerou o Filho. Okay? Então tudo aquilo que foi formado, toda aquela criança que é formada, ela não é uniforme, ela é totalmente diferente, porque o corpo dela tem cabelo, tem queratina, você tem o corpo, você tem órgãos, você tem membros, e todas as partes do seu corpo têm funções diferentes, agem diferentes, são diferentes, ok? O coração não é igual ao cérebro, ambos são totalmente diferentes, ok? Mas todos eles vieram de uma fonte em comum, okay? Que é o pensamento do Pai, com essa analogia que a gente está fazendo, ok? Então, o Alter Heber continua, né? Embora seja totalmente diferente do cérebro do filho, o cérebro do pai, o cérebro do filho fornece alimento para todo o seu corpo, inclusive as suas unhas, mas tem como fonte o cérebro do pai. Ou seja, o nosso corpo ele funciona normalmente, tá? A gente tem nosso corpo com várias partes diferentes, como o Alter Heber falou. A gente vem da fonte divina, a gente vem do pensamento dos nossos pais, mas nosso corpo funciona de forma independente, ok? Mas a gente tem uma origem do pensamento dos nossos pais. Então, o Alter Heber continua. Então, já trazendo então para o âmbito espiritual, né? Então, todas as almas elas vêm da mesma fonte espiritual, que é o Hokmah Ilah, tá? Que seria a sabedoria divina, grande sabedoria aí. Porém, o Alter Heber fala pra gente, todas as almas vêm do mesmo ponto, tá? Vêm de Hokmah Ilah, vêm do pensamento divino. Porém, quando essas almas elas começam a descer todos esses mundos, que mundos são esses? A gente tem o mundo de Atzilut, o mundo de Beriah, o mundo de Yetzirah e o mundo de Asiá. Então, quando a alma que vem dessa fonte divina, ela começa a passar por esses mundos e começa a descer, ter essa descida espiritual para esses mundos, algumas almas são mais afetadas do que outras almas, ok? Então aquelas almas que são mais afetadas, elas acabam sendo pessoas que chegam no mundo de Asiá em um nível mais baixo, tá? Ou você pode ter uma pessoa que tem um nível espiritual mais alto, ou tem uma tendência já de uma evolução espiritual maior. Por quê? A descida dela foi uma descida menos drástica do que a descida de outra alma. Mas como o Alter Heber mesmo fala, o que é importante a gente saber? Todas as almas vêm da mesma fonte. Independente se aquela alma está no nível de... no mundo de Atzilut, está no mundo de Beriah, está no mundo de Yetzirah, está no mundo de Asiá. Independente de tudo isso, todas elas, independente da envergadura espiritual que a pessoa tenha, tá? Independente se a pessoa simplória, se é um tzadik, todos vieram da mesma fonte, que é justamente a Hokmah Ilah, o pensamento divino. Todos nós viemos do pensamento divino do Criador, tá?
E esse processo desses mundos, porque a gente está falando, poxa, a alma está descendo, tem os mundos, pô, que mundos são esses? Esses mundos são diferentes? Por que quando você desce de um mundo para o outro, acontece isso? E o Alter Heber fala o seguinte, dá uma explicação bem simples, tá? Isso é um conceito do Arizal, chamado Tzimtzum, quer dizer contrações, são como se fossem contrações. É como se a luz divina do Criador, ou seja, a luz divina do Criador, ela está em uma forma mais pura no mundo de Atzilut. Quando você chega no nível de Beriá, a luz do Criador, ela começa a se condensar mais um pouquinho. Ela começa a ter a sua potência nublada. É como se você colocasse um filtro na frente daquela luz. Quando você chega no mundo de Yetzirah, você bota um outro filtro ainda, embarreirando mais ainda essa luz. Quando você chega no mundo de Atziah, que é o mundo que a gente vive, que é o mundo da ação, você coloca um filtro maior ainda. Ok? Não é à toa que no mundo de Atziah, essa energia se condensou e virou o mundo físico. Ok? No mundo de Atziah, a gente tem a condensação dessa luz do Criador. Tá? A luz aqui condensou tanto, ela ficou tão junta uma da outra que ela acabou se condensando e criando um mundo de nível mais baixo, que é o mundo de Atziah, mas a gente vai ver que o mundo mais importante é o nosso mundo, tá? Bom, então assim que foram criados todos os mundos. Então a potência do Criador foi diminuindo, tá? A potência dessa luz foi diminuindo até que chegou no nosso mundo. Então o nosso mundo, para a gente entender, é o mundo onde a divindade ela mais se oculta do que os outros mundos espirituais, tá bom? E daí o Alter Heber então começa a explicar um pouquinho sobre, de uma forma bem resumidinha, tá? Bem simples, sobre os mundos, tá? Então, primeiro ele fala sobre o mundo de Atzilut, tá? A gente vê Atzilut na Torá, tá? Em Bamidbar, no capítulo 11, versículo 17, justamente no trecho que fala que Moshe, né, ele colocou sobre os anciões um espírito de profecia, tá? Se a gente for ler esse trecho aí da Torá, se a gente for relembrar, é justamente quando Moshe, né, então ele passa a sua alma para a alma dos anciões de Israel, tá? Fazendo com que aqueles anciões conseguissem ter um despertar espiritual. Só que a palavra utilizada em hebraico é atzal, que quer dizer delegar, ok? O Midrash até, isso o Tânia não fala, mas eu lembro que o Midrash fala justamente isso, que é como se, não é que Atzilut, Atzal, delegar, o que Moshe fez, não é como se ele estivesse perdendo a energia dele, não é como se ele tivesse um nível de energia espiritual e ele dividisse esse nível de energia espiritual dele com os outros. Não é nada disso. É como se ele fosse uma vela, ok? É como se ele fosse uma vela e estivesse acendendo outras velas, ok? A vela, quando ela acende a outra vela, ela não perde a potência dela, ok? Ela só está acendendo uma outra vela, ok? Então, Atzilut, o Alter Heber fala aqui pra gente, que é justamente a extensão, ok? É a criação. Um abraço, Mora Davi. Então, Atzilut é justamente a extensão do Ein Sof, é justamente a expansão do sem fim, ok? Não é à toa que o Alter Heber fala que Atzilut está relacionado com o verbo etzel, que quer dizer próximo da sua fonte. Okay? Então, como Atzilut foi a primeira imaginação, a primeira criação de um mundo, e é o mundo mais próximo do Criador, ele é chamado de Atzilut, tá? Quer dizer próximo da sua fonte. É o mundo mais próximo da fonte que a gente tem contato. Logo depois a gente tem o mundo de Beriá, tá? O mundo de Beriá é o mundo onde a existência começa a brotar a existência a partir do nada, tá? Depois a gente tem o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, onde toda
a estrutura da criação é formada. E por último, a gente tem a criação completa, né, a finalização da criação, que é o mundo físico, que é o mundo de Asiá, ok? E o Alter Rebbe fala que Asiá está ligado com Atzilut, assim como o Atzilut está ligado com Asiá, ok? Então, o mundo mais baixo, ele está, e a gente vai ver isso melhor, bem mais para frente, mas vai ver isso melhor, que o mundo mais baixo está extremamente relacionado com o mundo mais alto, ok? Bom, então, o Alter Rebbe conclui, né, falando que é justamente isso. Então, algumas almas são mais afetadas do que outras nessas descidas, tá? Então, nessa descida até chegar ao mundo de Asiá, algumas almas são mais afetadas do que outras. Aquelas que são mais afetadas tendem a ficar com nível espiritual mais baixo, e aquelas que não são tão afetadas tendem a ficar com nível envergadura espiritual maior. Mas isso não muda o fato de que elas vieram da mesma fonte, e isso não muda o fato de que essa alma pode se elevar até os níveis mais altos, tá? Isso é um livre-arbítrio de qualquer ser humano, ok? Vamos lá, então, caminhando para o finalzinho já do capítulo 2. E daí o Alter Rebbe fala, então, daí então é a importância da gente se apegar a um sábio, né? Como fala em Devarim, capítulo 30, versículo 20, aquele que se pega a um erudito da Torá é considerado como se ele tivesse se apegado à própria Sheriná, ok? Então, por que então que quando você se apega a um sábio é como você tivesse se apegado a Sheriná? Porque através do sábio você consegue alcançar a sabedoria divina, através do exemplo do sábio, através dos conselhos do sábio, através do contato que você tem com ele. Isso já vai te afetar positivamente. Isso vai querer fazer com que você retifique a sua alma. Então é extremamente importante a gente estar próximo dos sábios, tá? E assim como você se aproximar dele é bom, você também ir contra um sábio é extremamente ruim, né? Como o Tânia fala, aqueles que se rebelam contra os sábios se ligam pelo Criador pelas suas costas, ok? O que isso quer dizer? Que aquele que procura fazer mal para um sábio, para uma pessoa que está procurando, que se conecta com o Criador, que tem um nível extremamente alto, ele acaba virando as costas para o Criador. Porque se você ataca alguém que está extremamente próximo do Criador, se você ataca um filho próximo do Criador, você, de certa forma, está atrapalhando também o teu relacionamento com o Criador. Primeiro porque você está atacando um irmão seu, e ainda tem um agravante porque você está atacando um tzadik, que é justamente uma alma que está auxiliando outras almas a se conectarem com Hashem, tá? Então, só finalizando, então agora finalizar agora com a última parte. Sim, e daí o Alter Rebbe então finaliza falando de um trecho bem importante aqui, ativar o som rapidinho, que é da importância então que um pai e uma mãe têm ao estudar a Torá e ao usar suas roupagens, né, que são o seu pensamento, sua fala e sua ação, voltada para as mitzvot, voltada para a Torá, tá? O Zohar, ele abre uma questão, e o Tânia na verdade abre essa questão que o Zohar na verdade vem explicar, que é o seguinte: quando a mãe e um pai servem ao Criador, pai e mãe que se conectam ao Criador, eles sempre vão atrair uma alma extremamente elevada. E os sábios falam, e tem uma opinião dividida, né? Alguns sábios falam que sim, outros sábios falam que não. E o Zohar consegue então elucidar esse trecho, essa dúvida pra gente, e o Tânia aprofunda isso mais um pouquinho. Fala o seguinte: bom, a gente sabe muito bem que existem pessoas boas, pessoas sábias, pais e mães sábios,
que acabam trazendo filhos, né, ao mundo, e esses filhos não são tão sábios assim. Às vezes são até pessoas ignorantes, tá? Do mesmo jeito como a gente sabe que tem pessoas elevadas, e isso acontece na maioria das vezes, quando o pai e a mãe são pessoas elevadas que buscam a Torá, na maioria das vezes eles acabam trazendo para esse mundo almas elevadas também, tá? Só que o Zohar fala que isso não é garantia. Como a gente sabe que as almas elas sofrem, então, com a descida do mundo de Atzilut até o mundo de Asiá, elas sofrem alguns percalços aí que podem fazer com que essa alma venha a ficar uma alma de nível espiritual mais baixo, tá? O Zohar fala que a única coisa que o pai e a mãe podem garantir para o seu filho, independente do nível espiritual dele, tá? Se ele tem um nível espiritual baixo ou se ele tem um nível espiritual alto, é justamente a influência sobre as suas roupagens, tá? O que são as roupagens da alma? Pensamento, fala e ação, tá? Então, pensamento e a fala e a ação são as roupagens da alma. É a forma ao qual a alma utiliza o nosso corpo para poder se comunicar, tá? Então, o Alter Rebbe fala, quando você tem um pai e uma mãe sábio, um pai e uma mãe que trabalham com a Torá, que fazem mitzvot, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ter o exemplo, porque ela vai ver que o pai e a mãe dela têm bons pensamentos, têm boas falas e têm boas ações. Então essa alma, por mais que venha uma alma de um nível espiritual mais baixo, ela vai ser influenciada a ter boas roupagens. E como a gente vai ver um pouco mais para frente no Tânia, uma das coisas que é extremamente essencial para a gente levar a nossa alma é justamente a gente controlar nosso pensamento, nossa fala e nossa ação. Esse é o primeiro passo para você poder levar a sua alma. E se tu não controla o teu pensamento, tua fala e tua ação, fica difícil levar a alma, tá? Então o Zohar fala justamente isso, que um pai e uma mãe sábio não é garantia de trazerem uma alma sábia, uma alma de nível espiritual alto, mas independente do nível de alma que eles tragam para esse mundo, o que a garantia que eles façam é que eles tragam então para essa criança, façam essa criança desenvolver então bons pensamentos, boas falas e boas ações através dos seus exemplos, tá? E com isso então a gente finaliza o capítulo 2 do Tânia, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma coisa para complementar também, pode ficar à vontade, tá bom? Pode falar aí, eu vou mutar aqui e, ó, o pessoalzinho já levantou a mão, pode falar. Shalom, William. Você tocou na questão, né, da alma, e aí, conforme a gente entende no Tânia, pela Torá, no judaísmo, entende a alma como imortal, porque ela é vinculada ao eterno. Mas aí, dentro do cristianismo, existe a ideia de que a alma não é imortal, porque geralmente eles têm do texto e não no texto no seu original. Então eles pegam o verso de Ezequiel 18, capítulo Ezequiel 18, esqueço o verso, acho que é 20 ou 21, onde diz que a alma que pecar, essa morrerá. Né? E a gente entende que dentro do hebraico, a alma que está descrita ali é Nefesh. Né? Então ele diz que a Nefesh que pecar, essa morrerá. Mas a alma é entendida no judaísmo em dois contextos, não é isso? A Nefesh, que é ligada ao corpo, e a Neshama, que é ligada a Deus. Mas como a pessoa se ampara em traduções e não conhece o original, então cria essa confusão. Né? Porque quando a gente fala que a alma é imortal, que ela está vinculada ao Criador, e aí eles apontam para esse texto, mas está falando que a alma que pecar morrerá. E aí você fica... Não adianta você explicar que a alma se aplica em dois contextos, mas segundo a sabedoria do Tânia, como é que a gente orienta isso aí? Por favor. Eu acho que a sua pergunta já veio até com a resposta, Rodrigo. É justamente isso, porque, assim, como a gente viu no capítulo 1, né, a gente vê lá que agora
É Jeremias, a gente vê Jeremias. Agora também não lembro o capítulo e o versículo de cabeça, mas você vê lá que o Criador fala que ele criou almas para cada ser humano, ele criou almas. Então, esse trecho, que até o Tânia fala, né, no capítulo 1, de onde eu estou tirando isso que a gente tem mais de uma alma, né? Aí ele pega lá o trecho de Jeremias, e acho que o Moreira Davi até falou, acho que foi ele que falou na última aula também, o trecho do Gênesis também, que eu não sabia, e também deixa isso bem evidente, tá? Mas eu lembro do de Jeremias, que fala que nós temos almas, tá? Deixa isso muito bem claro, então nós temos almas. E isso da morte da alma é esquisito, né? Porque a Hashem fala que vai levar a gente para o Gan Eden, o paraíso. Como que ele vai matar a gente, não vai destruir nossa alma? É complicado, né? Mas acho que é justamente isso mesmo. Acho que você já trouxe a resposta aí na pergunta, inclusive. E acho que o que pode deixar claro, elucidar para essas pessoas é justamente isso, esses trechos. E, cara, tem que saber pelo menos um básico do hebraico aí, dos níveis da alma, para poder se orientar, né? Porque senão fica complicado, como você mesmo falou, né? Se você for pegar só a tradução ali sem olhar o hebraico, fica complicado, né? Inclusive os níveis da alma, né? Porque o cara vai ver a alma como se todos os níveis de alma fossem só alma. Mas cada alma tem seu nível, tem um nível diferente, né? Pois é. Aí a importância de realmente conhecer pelo menos o básico do hebraico. E os conceitos, né? Os conceitos da Torá que estão em hebraico, pelo menos os conceitos, né? A gente entender, para poder não fazer confusão, né? Aí a gente entende que quando você olha para uma tradução, né? Até se a gente pegar mesmo na tradução do nosso texto, a tradução que a gente tem, mais confiável, está lá escrito alma também. Mas aí quando surge essa dúvida, aí você recorre ao hebraico. Vai ver a palavra que está ali. Então a gente entende que realmente a nefesh, né, que é vinculada ao corpo, ela é perecível, né? Sim, é perecível, porque ela traz toda essa carga material, né? Ela está ligada ao sangue, ela está ligada à alma animal. Exato. A gente vê lá na Torá, fala que a nefesh está ligada ao sangue, está ligado à alma animal. A nefesh é o nível da alma animal, entendeu? A pessoa tá naquele nível ainda ali, animal. Ela é essa parte mais densa, né? Isso, quando a pessoa está no nível de nefesh, ela só se relaciona com o urachá, né? Ele só vai se relacionar ali com a sua parte animal. Vira e mexe que, a não ser que ele seja um urachá completo, né? Vira e mexe que ele vai se relacionar com a sua alma divina, entendeu? Mas para ele o que tá em ênfase ali é a alma animal, são os desejos, são os anseios, as coisas que ele quer fazer porque quer, isso que está acima para ele. Perfeito, Eira, perfeito, obrigado, hein? Nada, valeu. Se mais alguém tiver alguma dúvida, algum conceito que não entendeu, pode ficar à vontade. Quando não tem pergunta assim, a gente entende que todo mundo entendeu. Vou acreditar que eu tô explicando bem. É isso aí. Mas se vocês conseguiram entender bem essa ideia, que acho que a ideia desse capítulo é justamente enxergar que nós viemos de o mesmo ponto em comum, que é justamente o pensamento divino do Criador. Se der para entender que nós viemos do pensamento divino do Criador, se deu para entender isso bem, essa alusão que o Alter Rebbe fez, né? Nós viemos do pensamento do nosso Pai, tá ótimo. Já consigo entender bem o conceito do capítulo 2 do Tânia, que é justamente isso que ele quer trazer pra gente. Que a gente vem da mesma fonte e com a criação do mundo, as almas obteram níveis espirituais diferentes, né? E isso ficar claro, tá ótimo, né? A gente já consegue explicar uma parte pra gente seguir pro Alter Rebbe dar uma aprofundada no próximo capítulo sobre as Sefirot e as roupagens da alma. Você vai falar também. Pra mim tá tudo bem, William. Tá tranquilo, Samuel? Deu pra entender? Eu sim, claro. Então tá ótimo. Então, é isso, pessoal. Então, domingo que vem, espero que vocês tenham entendido de verdade. Se alguém tem vergonha de perguntar na aula, quiser depois perguntar no grupo ou depois no privado, também não tem problema não, tá bom? Pode ficar à vontade. Mas aí é isso, então.
terminamos o capítulo 2 do Tânia. Semana que vem a gente vê o capítulo 3, tá? Vai ser bem legal também. Ele vai começar a tratar então dos fundamentos, né, da Kabbalah e do judaísmo, para a gente poder entender bem o que ele vai vir explicar depois, né? A gente vai falar de Sefirot, a gente vai falar das roupagens da alma, e isso é extremamente importante para a gente poder dar continuidade e entender o Tânia. Não só o Tânia, mas essa parte do Tânia, essa parte inicial do Tânia é ótimo para você entender qualquer livro de judaísmo, né? Porque qualquer livro de judaísmo vai falar de Sefirá, vai falar de mundos, vai falar de níveis de alma. Então é importante a gente ter essa base bem sólida para a gente poder entender melhor, compreender melhor os textos divinos e impactar isso na nossa vida, né? Que é o que E aí, William, só aproveitando aqui para te gastar um pouco aí, como funciona esse elo que tem entre Nefesh e Neshama, que é o Urua, né? Pode-se entender que algumas pessoas, como você disse, que o Zohar, ele determina até a qualidade da alma que vai descer, né? Então, pode-se entender que a pessoa ela já pode nascer já com essa influência de Urua, ou é algo que pode ser desenvolvido e enfim, ou pode ser, a pessoa pode chegar a esse nível e retornar, ou depois que ela passa por esse nível, ela já está mais segura? Como é que funciona esse vínculo aí? O que o Tânia aqui deixa claro com esse trecho do Zohar é que tem pessoas que já chegam no nosso mundo, né? Por mais que a gente esteja no mundo de Asiá, mas o nível espiritual dele já é mais aguçado. Então ele vai ter, porque a gente sabe que enquanto a gente vai crescendo, a gente também vai desenvolvendo o nosso intelecto, né? Mas essas pessoas que já vêm com nível espiritual, por exemplo, uma pessoa que já veio com nível espiritual de Urua, já desceu para o mundo de Asiá com uma tendência já, uma facilidade, ou já com nível de Urua, ele já vai ser mais evoluído espiritualmente. Já vai ser uma pessoa que você vai sacar, que às vezes vai pegar um conceito mais rápido, vai entender as coisas mais rápido, vai ter uma alma animal mais, como eu posso falar? O Tânia até vai falar isso, depois mais disciplinada, uma alma animal mais branda, mais calma, porque ele já está carregando o reparo das outras vidas. Então ele já chegou aqui nesse mundo com uma parte do reparo já feita, entendeu? Não é à toa que ele já está no nível de Urua, ele já está mais elevado. São aquelas pessoas que já chegam mais elevadas aqui. Assim como a gente mesmo sabe que, por exemplo, o filho do Arizal, os sábios falam que o filho do Arizal ele já chegou no nível elevadíssimo no mundo de Asiá, tá? Não é à toa que o corpo o filho do Arizal faleceu muito cedo, tá? E o filho dele, por exemplo, não conseguia comer direito. E os sábios falavam porque a alma não queria já ficar no corpo. Ele já veio, o Arizal, quando teve o filho dele, já puxou uma alma muito elevada, e essa alma não queria mais ficar aqui. Já tinha feito o reparo dela, que era mínimo, e era um corpo já frágil, já era uma pessoa mas uma pessoa que já entendia os conceitos, já tinha uma facilidade. O Alter Rebbe também, a gente pode pegar isso como exemplo, tá? Como a gente viu mesmo, né? Com 12 anos o Alter Rebbe já dominava o Talmud, com 12 anos de idade. Então já é uma alma que já veio para esse mundo mais elevado. Já é uma alma que já fez alguns dos seus já adiantou o seu reparo já. Já estava faltando um pedacinho. Pode falar, Alexandra. Boa noite, irmão. Boa noite, Alexandra. Eu estava pesquisando algumas coisas no YouTube e eu fiquei um pouco surpresa sobre o judaísmo na questão da reencarnação. Quer dizer que o judaísmo tem essa linha de reencarnação? Eu realmente pensei que era uma coisa só do kardecismo. Eu realmente não sabia. Tem. No judaísmo, na verdade, hoje em dia no judaísmo já é um consenso. Mas antigamente ainda tinha um debate, se sim, se não. Aí o próprio Arizal, né? O Arizal, ele é um grande sábio, né? Ele abriu as portas da Kabbalah para o mundo inteiro. E o Arizal, ele revelou e ele trouxe, né, argumentos comprovando que sim, a gente reencarna. O judaísmo acredita sim em reencarnação, tá? A gente vai um ciclo, porque dificilmente uma alma ela consegue finalizar a sua missão em uma vida só.
Porque pra gente poder finalizar a nossa missão, a gente precisa, às vezes, de reparo. A gente precisa se reparar cada vez mais. E isso demora um tempo. E isso, na maioria esmagadora das vezes, a não ser que seja uma exceção muito grande, dificilmente vai ser numa vida só. Acho que, na verdade, nunca é numa vida só. Você vai precisar viver algumas vidas para poder ter esse reparo. William, Oi? nós temos vários exemplos de reencarnações de almas que estiveram aqui e foram artistas, né, pessoas inteligentes. Você vê crianças com essa alma desse artista, porque já nasce praticamente cantando, tocando, entendeu? Com aquele jeito mesmo. Eu vi um vídeo que uma criança, quando escutou a música, se eu não me engano, era a música do Chopin, se eu não me engano. Essa criança teve uma reação como se fosse próxima, entendeu? Uhum. Ele teve uma reação tão assim, espontânea, que parecia que ele entendia de tudo aquilo ali. Ele devia ter uns 5 anos, mais ou menos. E tem muito, na Índia tem muito disso, né? Tem. Na Índia, Na Torá, não é a parte que eu manjo muito não, mas na Torá mesmo, através da Gemátria, você consegue ver, sábios conseguiram identificar algumas almas, né, que foram reencarnadas na Torá, de quem era quem. Você entende na gematria, se você fizer um cálculo no texto onde fala do nascimento de Shet, né, da morte de Abel até o nascimento de Shet, tem ali os códigos que tem a palavra Gilgul. E Esaú, quando fala também sobre Esaú ser perito caçador, se você fizer a conta ali da decodificação das letras, você encontra a palavra Yeshua, que é o Jesus do cristianismo. A encarnação de Esaú. Então, você só entende de fato que é o cristianismo quando você entende que de fato é Esaú tentando resgatar a sua primogenitura. Então, tem algumas coisas assim bem profundas aí nessa questão de que o mundo tenta aturar. Isso aí. É algo bem profundo e sim, Alexandre, o judaísmo acredita em reencarnação. Hoje em dia é um consenso. Tem mais alguma dúvida? Pode ir. Para mim é uma surpresa. Eu realmente pensei que esse conceito era apenas dos indianos, né? Dos kardecistas. Realmente eu não sabia que o judaísmo tinha essa linha também de pensamento, não. Tem. Na verdade, os espíritas aprenderam isso justamente com os judeus. Pouco tempo. o fundador do Espiritismo foi Allan Kardec. Ele era um judeu, filho de judia. E ele pegou esse negócio da reencarnação e colocou a moda dele. Então, a forma que eles entendem de reencarnação não tem nada a ver com o judaísmo. Entendeu? Absolutamente nada. Nem pode fazer uma comparação. Entendeu? Esse Allan Kardec foi um médico e ele pegou do judaísmo, acrescentou algumas coisas, modificou algumas coisas para justamente atrair as pessoas, né? E colocar medo. O kardecismo, ele é um ramo do cristianismo, né? São chamados cristãos espíritas. Eu frequentei muitos anos, então eu sei como é que é o negócio, entendeu? Então não tem nada, absolutamente nada a ver. É cópia. E é uma cópia infiel. Viu? Pode ter certeza disso. Encarnação genérica. Muito bom saber disso aí. Ótimo. Vou pesquisar mais. Como eu entrei há pouco tempo no grupo, eu entrei atrasada hoje porque tinha visita aqui na minha casa. Mas assim, eu estou estudando também, porque no YouTube tem muitos artigos, né?
Até do Rabino, eu estava vendo algumas entrevistas também, que ele deu em alguns podcasts, acho bem interessante. Mas muita coisa para aprender, porque é bem diferente mesmo do que até então, né, eu acreditava. Mas aqui com vocês, aos pouquinhos eu vou aprendendo aqui com vocês. Como você pesquisar? Eu não sabia que Allan Kardec era filho de judeu, que eu já li algum livro dele que ele era francês, então ele era filho de judeu. O nome dele nem era Allan Kardec, né? Era um espírito que influenciava ele, que se chamava Allan Kardec. Era Leon, alguma coisa, né? É igual, Ele pegou no judaísmo. é igual aquele lá de Belo Horizonte, de Minas. Eu esqueci o nome dele. É a mesma coisa. Então é bom você saber, é bom você procurar se aprofundar um pouco. Tem rabinos que, eu esqueci o nome dele, que ele trata desses assuntos muito profundos. Eu esqueci o nome dele. Mas é bom você saber, porque você vai começar a entender certas coisas que a gente passa aqui na Terra. Conforme o William falou, a nossa missão aqui na Terra é trazer luz para o mundo, né? Que muita gente pensa que a nossa missão aqui é ser bonzinho. Não é nada disso, tá? Também faz parte, entendeu? Mas é bom que você começa a entender as pessoas, com os problemas que elas sentem, por que elas sentem, por que um sofre mais que o outro, porque um vem paralítico, vem deficiente visual. Tudo isso está no contexto da reencarnação. São propósitos. Imagina se você foi muito rebelde nessa terra, você não cumpriu sua missão. Então você vai passar um período, né? Você vai passar 12 meses no lugar que as pessoas confundem com o inferno, mas não tem nada a ver. Aquilo ali é uma forma de você se purificar para poder voltar e cumprir. Tem certas pessoas que elas vêm tranquilamente até um certo ponto. Depois ela começa a ter problemas, entendeu? Então a partir dali começa a expiação dela, entendeu? Então ela começa a sofrer muito, ela começa a ter problemas. É o momento dela então pensar que ali é o momento que ela precisa se corrigir. Ela precisa evitar certas coisas. Eu sou um que tenho que evitar muitas coisas, entendeu? Porque a alma animal é braba, é terrível. Está lutando sempre contra a alma divina. Então isso aí, para não se alongar muito. Um ponto que o William falou sobre o filho do Arizal, né? Que era muito debilitado, mal conseguia se alimentar. Então, qual é o parecer judaico, né? De que era uma alma extremamente elevada. Mas olha você, um indivíduo nessas condições. Qual é a imagem que passa, né? É uma pessoa totalmente debilitada. Então, quando você olha para um deficiente, você vê que o deficiente, sem as faculdades mentais, sem os atributos, né, de saúde que a gente tem, ele acaba, em certos contextos, trazendo muito mais amor e cuidado, né, para a família, desenvolve virtudes em quem está do lado, sem nem precisar ter a nossa saúde à disposição. Então, a pessoa, às vezes, pelo simples fato de existir, já desperta virtude na gente. Então, os deficientes... Tem uma palestra muito boa, acho que tem no YouTube, do Rabino Gurari, Shalom Ber Gurari. Muito boa. E eu lembro até que ele fala na palestra que, por exemplo, a pessoa que nasce com deficiência aqui, por exemplo, um menino que nasceu com síndrome de Down, ele é uma alma. Você já viu um menino com síndrome de Down? São pessoas puras. Parece um anjo. Sim, ele fala que são almas tão puras, mas tão puras, que a alma animal não consegue comportar o corpo não consegue comportar essa alma.
Então acaba vindo dessa forma pro mundo de SA. São almas muito puras. E são pessoas puras. Quando você vai conversar com um menino, uma pessoa com síndrome de Down, é uma pessoa pura. Realmente, eles causam um vínculo na família muito grande, né? Essas pessoas. É o melhor de nós. Então, para mim tá bom já, viu? Vou precisar me recolher. Então Mas foi muito bom. Obrigado, seu Wellington. Tem alguma pergunta, Alexandre? Tá ok? Não, por hoje tá ok. Então tá. Então domingo que vem a gente se encontra às 6 horas pra gente ver então o capítulo 3 do Tânia. Tentem não perder porque vai tratar de bases do judaísmo, a gente vai falar de Sefirá, vai falar de roupagens da alma, tá bom? Então, até domingo que vem. Um abraço para todos, bom final de domingo e tchau a todos. Shavuot para todos. Shavuot a todos. Shavuot para todos. Shavuot. Idem, boa tarde. כולם קדושך ישתלשו, כולם קדושך